em vinho e, como dissemos, Jesus transforma o nosso desespero e tristeza em esperança e alegria. Na versão de São Lucas, a primeira saída de Jesus é à sinagoga da sua terra, Nazaré, como acabámos de escutar. Jesus escolhe um ambiente que era suposto ser o mais acolhedor da sua pregação. Gente habituada à palavra de Deus, gente à espera do Messias, gente em quem os ouvidos e o coração deveriam estar mais disponíveis para escutar não só a palavra de Deus, como os ensinamentos de Jesus. Nós escutámos no Evangelho, nas outras sinagogas, Jesus era elogiado por todos, mas na sua sinagoga, na sinagoga da sua terra, não vai ser assim. Nós no próximo domingo iríamos escutar a segunda parte desta passagem, que é a rejeição de Jesus. Mas como coincide com o dia 2 de fevereiro, é a festa de Nossa Senhora das Candeias e celebramos a festa da apresentação de Jesus, não vamos escutar este Evangelho, iremos escutar um outro. Mas a segunda parte desta narrativa é que quando Jesus continua a falar, aquelas pessoas ficam muito zangadas com Jesus, expulsam-no da sinagoga, levam-no ao alto do monte e tentam empurrá-lo do monte abaixo. E São Lucas termina, mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Não poucas vezes acontece o mesmo na igreja ou até na nossa vida. Quando não nos conseguem deitar abaixo, quando não conseguem deitar abaixo os nossos argumentos, tentam deitar abaixo a pessoa, usando até às vezes a mentira e a difamação. Mas nós cristãos, como devemos imitar Jesus em tudo, também devemos nós passar pelo meio dessas pessoas e seguir o nosso caminho. O que é que Jesus disse na sinagoga? Entregam a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías. É o capítulo 61 do livro de Isaías. E esta passagem vai ser o programa de vida de Jesus. É isto que Jesus vai fazer ao longo dos 3 anos da sua atividade pública, das suas pregações. É para isto que Jesus vem ao mundo. E por isso o seu comentário é muito simples. Cumpriu-se hoje, aqui, aquilo que acabais de ouvir. Ou seja, eu venho dar cumprimento a esta profecia de Isaías. E quais são os verbos-chave da atuação de Jesus? São 3. Anunciar, libertar e recuperar, estão os 2 ligados, e proclamar. Jesus vem anunciar uma boa notícia aos pobres. Estes foram os primeiros destinatários do anúncio do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, os primeiros a saber são os pastores, os pobres, os que estavam fora da cidade. Os pobres serão os primeiros contemplados nas bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que se vão aproximar de Jesus para encontrarem compreensão, ajuda, esperança. Não há dúvida que todos cabemos no coração de Deus, mas também não duvidemos que os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus. E se nós queremos encontrar Deus ou agradar a Deus, será sempre que levarmos esperança e conforto aos mais pobres. E atenção, não necessariamente os mais pobres ou os pobres sem dinheiro. Embora a tradução mais literal fosse mesmo levar uma boa nova aos miseráveis. Aos miseráveis. Não significa, os pobres aqui não significa só os sem dinheiro. Porque Zaqueu era rico, mas era um pobre. Porque lhe faltava compreensão, faltava-lhe esperança, faltava-lhe alegria. Mateus
Era cobrador de impostos, era o chefe, mas era pobre, porque se sentia distante de Deus. Até para estes que Jesus vem. Os pobres serão sempre aqueles que, com dinheiro ou sem dinheiro, sentem a falta da riqueza de Jesus na sua vida. E Jesus virá especialmente para eles. Jesus vem libertar e recuperar. O grande perigo de qualquer religião, e maior perigo para a nossa religião, para o catolicismo, é oprimir e excluir. Nenhuma religião serve para oprimir. Nenhuma religião serve para piorar a nossa relação com Deus. Porque religião é exatamente isso, é a nossa ligação com Deus. É ligarmos-nos a Deus, é mantermos-nos unidos a Deus. E nós vemos este modo de agir de Jesus nos seus milagres. Jesus nunca negou um milagre, fosse qual fosse a condição de quem lhe pedisse. Nem mesmo aos ingratos. Jesus também fez milagre aos ingratos. O famoso episódio dos 10 leprosos, 10 foram curados, só um voltou para trás. E Jesus diz, mas eu não curei 10, então só um é que volta para trás? Os outros 9 eram ingratos, não voltaram para trás para agradecer. Até a esses Jesus faz milagres. Porque Jesus vem mostrar um Deus próximo, um Deus de amor, que não oprime nem castiga, mas um Deus que liberta e que devolve ao ser humano a alegria de viver. E finalmente, Jesus vem proclamar um ano de graça. Esta expressão é jubilar deste jubileu que nós estamos agora a viver, que significa um ano em que nós possamos sentir mais a presença de Deus em nós e que também possamos proporcionar um ano de graça aos outros com quem vivemos e convivemos. O Papa Francisco tem vindo a ensinar-nos como é que podemos viver bem este ano de graça. Mais interiormente que exteriormente. Um ano de perdão das dívidas, sejam monetárias ou outras formas de dívidas. Um ano de perdão com Deus e um ano de perdão com o próximo. É significativo que a segunda porta jubilar que o Papa abriu, a primeira foi em São Pedro, a segunda foi numa prisão. A porta da misericórdia, a porta que liberta sempre. Saldar dívidas, sejam elas quais forem. Os que já têm muita idade, como eu quase, os que andam pelos 80, 90, eu estou lá quase, mas os que andam pelos 80, 90, quando eram criancinhas aprenderam o Pai Nosso, não como nós o aprendemos agora. Nós agora dizemos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Os que andam pelos 80, 90 anos aprenderam, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não eram só as dívidas de dinheiro. Qualquer espécie de dívida que nós tenhamos com alguém ou que alguém tenha connosco deve ser saldada neste ano de jubileu. Mas há uma frase que Jesus não diz, que omite nesta citação. A passagem de Isaías não termina com o ano da graça do Senhor. A passagem termina dizendo o ano da graça do Senhor e o dia da vingança de Deus. E Jesus, propositadamente, omite este final. O dia da vingança do Senhor. Jesus, propositadamente, exclui este versículo, porque nos quer ensinar uma coisa muito importante logo na sua primeira pregação. Deus não nos castiga. Deus não se vinga de nós. Deus não nos condena. O nosso Deus será sempre um Deus de recomeços. A Igreja lembra hoje a importância da Palavra de Deus. O Concílio Vaticano II veio mostrar-nos a importância da Palavra de Deus na nossa vida. No dia a dia, no nosso cotidiano,
temos a Bíblia em casa não é para estar na estante. Ai, Senhor Padre, venha cá ver, tenho aqui na estante a Bíblia. Dá vontade de a gente tirar a Bíblia e soprar, para ver se sai pó. A Bíblia não é para estar na estante. A Bíblia é para estar ao nosso lado. É para ser lida, rezada, meditada. E também na comunidade cristã. Nós podíamos até usar a primeira leitura como referência desta palavra que Deus nos dirige e que deve ser bem proclamada nas nossas assembleias. Os dois verbos que se diz ali, a palavra de Deus era lida clara e distintamente. Não vimos aqui ler uma crónica, não vimos aqui ler um romance ou uma novela. Vimos aqui proclamar a palavra de Deus, que deve ser proclamada sempre clara e distintamente. E também deve ser bem acolhida por nós, que a escutamos. Era um bom exercício nós, à saída, perguntarmos, ainda se lembra quem era o autor da primeira leitura? Ou então, terça-feira, a primeira carta de São Paulo era a quem? Aos Coríntios, aos Efésios? Ai, já estou baralhado, agora baralhou-me. Pois é, como é que nós acolhemos a palavra de Deus? E também bem explicada e atualizada no nosso dia-a-dia. Esta é a missão complicada de quem faz homilias e de quem faz pregações. É de Karl Barth a expressão de fazer teologia com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. É uma expressão forte. Teologia faz-se com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra. Ou seja, a Bíblia tem que ser encarnada no nosso dia-a-dia, tem que iluminar as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias de cada um de nós. Se queremos e acreditamos que a palavra de Deus é viva e eficaz, temos obrigatoriamente de a contextualizar na nossa vida e na vida do mundo. Hoje, as pessoas procuram, e bem, lugares onde a palavra de Deus é proclamada e atualizada. Como dizem algumas pessoas, levamos alguma coisa para a nossa vida. É bom quando saímos da celebração da Eucaristia e levamos alguma coisa para a nossa vida. E a este propósito, gostava de exaltar a pregação que a bispa feminino, que a bispa da Igreja Episcopal de Washington fez diante do presidente dos Estados Unidos da América e a olhar para ele. Ela foi voz dos que não têm voz. Ela colocou-se do lado de Deus, colocando-se ao lado das vítimas e dos miseráveis. Entretanto, recebeu ameaças de morte. Foi gozada. Alguns católicos até dizem, é uma bispa, é de uma igreja evangélica. Recebeu ameaças de morte. Foi gozada. Até também já sugeriram que ela também fosse deportada. Mas ela recusou ser politicamente correta, socialmente correta, ou até fazer um sermão inócuo. Ela atualizou o Evangelho no seu país, diante de quem é insensível aos outros seres humanos. Ela mostrou preocupação e pediu misericórdia para com os mais desprotegidos do seu país, que mesmo sem papéis, não deixam de ser seres humanos. É terrível quando só se é ser humano quando se tem papéis legalizados. Como ela própria veio mais tarde esclarecer, as palavras dela, queria dizer que há espaço para a misericórdia, há espaço para uma maior compaixão. Não precisamos retratar com termos severos algumas das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade e que são nossos vizinhos, amigos, filhos, os amigos dos nossos filhos e outros. Mulher corajosa. Além do Papa Francisco e de alguns bispos e cardeais, não sei se alguém teria coragem de dizer diante do presidente dos Estados Unidos da América o que ela disse. Peçamos ao Senhor força e coragem para anunciarmos a boa nova do reino. Força e coragem para estarmos perto
e do lado dos mais miseráveis da nossa sociedade. Força e coragem para que a palavra de Deus mude o nosso coração e nos traga a alegria de Deus. Que assim seja.